Olá, pessoal. Nós continuamos aí com a nossa reposição de aulas, né, para o 7º ano, com conteúdos do ano de 2020, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção, tenham o material de vocês em mãos, né? A apostila que vocês pegaram na escola, tá? E, se necessário for, volte esse vídeo algumas vezes para que você possa entender o conteúdo. O tema que nós vamos trabalhar é carta de reclamação e abaixo assinado. Esses dois gêneros textuais, eles cumprem objetivos sociais muito semelhantes. No entanto, eles têm características diferentes, tá? A ideia é sempre reclamar e solicitar alguma coisa, tá? De alguém. Então, vamos observar aqui comigo. Primeiro, a carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerada um texto persuasivo. O que é um texto persuasivo? É um texto que tem o objetivo de convencer alguém a fazer alguma coisa, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Aí eu peguei para vocês uma carta aí, né, com essa característica para que vocês observassem junto comigo. Prefeitura de Recife, 26/11/2008. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o Senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Agradeço pela colaboração. Primeiro ano do 2º ciclo. Notem vocês que essa carta, né, de reclamação foi feita por alunos, provavelmente com auxílio da professora. Ela é destinada a quem? A Prefeitura Municipal de Recife, né? Qual é o objetivo? Qual é o grande problema que está sendo apresentado à Prefeitura, né, ao prefeito? A questão da ausência de rampas na biblioteca, certo? Eles estão reivindicando, solicitando da Prefeitura que resolva a questão da ausência de rampas na biblioteca, com o objetivo que, né, crianças, idosos tenham o mesmo acesso, né, que os demais à biblioteca e às dependências da escola. Tá? Então, esse aí é um exemplo de carta de reclamação, né? Nós temos aí o cabeçalho com a data. É necessário, gente, ter o local, a data, né, o mês, o ano em que a carta foi escrita. É necessário também que se assine ao final, tá? Então, normalmente uma carta, né, de reclamação tem esses teores, né? O abaixo-assinado é um tipo de solicitação. No abaixo-assinado eu também tenho uma solicitação, eu também tenho uma solicitação. A questão é que o documento ele é diferente, nós vamos ver isso. Ele é um documento feito para ser assinado por um grupo de pessoas. É um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto coletivo. Difere-se do requerimento e da petição, que são solicitações individuais, e da representação, apresentada por um órgão colegiado e não por um grupo aleatório de pessoas.
Então, gente, o abaixo-assinado, ele é construído por uma pessoa, mas ele é assinado por diversas pessoas. E a ideia é que quanto mais assinaturas tiverem, né, mais atenção esse documento vai chamar de alguma autoridade para a qual ele é enviado, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo de abaixo-assinado, né? Lembrando que é apenas um exemplo, modelo, então são coisas fictícias, tá? Aí nós temos aí, excelentíssimo senhor, aí botou fulano de tal, só para a gente entender que ali seria colocado o nome. Prefeito municipal, aí embaixo, né? Prefeito municipal, aí iria completar com o nome da cidade, no caso. E ali a cidade e o estado, né? No caso, no lugar da palavra cidade, se colocaria o nome da cidade e do estado, a sigla do estado. Os cidadãos abaixo assinados, brasileiros, residentes e domiciliados, aí tem aí o nome do bairro, né? Solicitam de Vossa Excelência as seguintes. Aí, né? Vai se colocar, né? As solicitações, aquilo que está sendo solicitado. Na certeza que temos nossos pleitos atendidos, encaminhamos este documento em X folhas numeradas, e aí vai colocar a quantidade de folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos, em 2 vias a serem protocoladas em seu gabinete. Nomeamos o senhor, aí vem o nome da pessoa que vai representar esse grupo de pessoas junto a esse prefeito, né? De tal telefone, aí vem o telefone da pessoa, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. Aí vem a localidade, o dia, o mês e o ano. E aí vai se ter depois disso, né, um campo para que a pessoa escreva o nome dela, coloque um documento de identidade, de identificação, que normalmente é identidade, e assine. E aí a ideia é que o máximo de pessoas assine esse documento. Nós podemos observar que há uma diferença muito grande para a carta de reclamação. Na carta de reclamação, é solicitada alguma coisa? É solicitada a solução de um problema? É solicitado. No entanto, é uma pessoa escrevendo para uma outra pessoa. E tudo é escrito em formato de carta. Aqui no abaixo-assinado, nós temos o início do texto, que explica também o que está sendo solicitado. No entanto, um grupo expressivo, ou seja, uma quantidade extensa, né, de pessoas assinam esse documento para que ele possa ter um valor para quem vai recebê-lo, tá bom? Aí nós temos as atividades, que eu vou ler e vou explicar e que vocês farão. Leia a carta abaixo para responder as questões de 1 a 3. A carta é fictícia, mas a situação é extremamente comum no dia a dia. Aí nós temos o remetente, né? E o destinatário, e normalmente essas informações vêm no envelope, tá? Na parte da frente vem o remetente e no fundo, né? Vem o destinatário, ou seja, para quem essa carta vai. Remetente é quem escreve, destinatário é quem recebe a carta e precisa ler essa carta, tudo bem? Aí nós temos aí a primeira informação, que é o cabeçalho, Campinas do Sul, seria o nome da cidade, a data que é 29, o mês que é fevereiro de 2009 que seria o ano. Em seguida vem o assunto, eu coloquei o assunto aí em azul para vocês identificarem. Vem o assunto, né? Computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimo senhor, né? Já esse excelentíssimo senhor já é o início, gente, da carta, tá bom? Excelentíssimo senhor, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco. Lembrando que essa carta é fictícia, né, gente? Número 2, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês,
foi-me entregue o computador solicitado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Então, notem vocês que já nesse primeiro parágrafo, ele explica, né, o dia em que aconteceu, o que aconteceu, né, que ele conta a história do que aconteceu, né, o que ele fez, que foi escolher um modelo de computador, né, que ele pagou, tudo certinho, o computador foi entregue, mas que o computador tem um problema. Note que aí nós temos um resumo de toda a situação, ou seja, o objetivo é situar o leitor dessa carta para que ele possa resolver esse problema. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O prazo na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando, ou seja, ele solicita, né, que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Então, aqui nós temos uma carta em que um cidadão, ele solicita, ele reclama sobre um computador que foi vendido com defeitos, certo? Notem vocês que é uma carta em que uma pessoa apenas envia para outra pessoa para reclamar e solicitar alguma coisa. Nós temos aí anexos, fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega, né? Ele diz que ele colocou em anexo à carta, né, a cópia, ou seja, a xerox dos documentos, para provar aquilo que ele está falando. E nós temos aí marcadinho a fonte, ou seja, da onde esse texto foi tirado. Aí agora nós vamos entender o que está sendo solicitado em cada questão. Para compreendermos, melhor dizendo, para compreendermos a carta de João da Silva, precisamos identificar o contexto que levou a escrever a empresa Compter Latasa, né? Esse LTDA quer dizer Latasa. Que contexto é esse? Ou seja, o que aconteceu, o que levou esse homem a escrever tudo aquilo naquela carta? Ou seja, qual é o problema que você identifica, o que aconteceu para que esse homem escrevesse essa carta para essa empresa? 2. Que função o primeiro parágrafo desempenha em relação à estrutura da carta? Ou seja, qual é o objetivo do primeiro parágrafo? O que tem nele? Porque um parágrafo como esse é importante em uma carta desse tipo? Vamos retornar ao primeiro parágrafo para ler e entender e ver o que há nele para que você possa responder essa questão? Então, o primeiro parágrafo, né, eu retornei lá e estou marcando para vocês aqui o primeiro parágrafo, tudo bem? Então, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar um computador. Após escolher um modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No entanto, dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador solicitado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Aí nós temos, no primeiro parágrafo, o autor dessa carta explicando toda a situação, o que aconteceu, como ele chegou à loja, que ele comprou, o dia que ele comprou, o dia que entregaram e o problema que esse computador apresentou, tá bom? Então, ele informa, dá as principais informações para o leitor dessa carta, né, que é destinada a uma empresa que provavelmente fabrica computadores ou vende computadores. 3. O que aconteceu com o produto comprado? O que o consumidor deverá fazer caso não seja atendido? Então, se você retornar lá na carta,
A carta, no primeiro parágrafo, como nós vimos, ela vai informar o que aconteceu, certo? E no desenvolver da carta, o consumidor ele informa o que ele pretende fazer caso a solicitação dele não seja atendida. Mas você também pode opinar o que ele deve fazer caso essa empresa não dê um novo computador para ele. Então, pensem nisso. Número 4. Por mais que nós, para esse texto, nós responderíamos do 1 a 3, nós temos a número 4 também, e nós também vamos entender nesse vídeo. Podemos afirmar que o texto lido é uma carta de reclamação? Você vai responder sim ou não. Por quê? Certo? Então você vai dizer sim ou não e dizer o porquê. Se é uma carta de reclamação, por que ela é uma carta de reclamação? O que ela tem que faz dela uma carta de reclamação? Transcreva no texto as expressões que demonstram as características desse tipo de carta. Então você vai lá no texto, e vai identificar. Será que nesse texto nós temos o cabeçalho? Nesse texto nós temos o assunto da carta? Nesse texto, o autor desse texto está reclamando alguma coisa? Ele está solicitando alguma coisa para alguém? Então vamos pensar nessas questões, tá bom? Então, pessoal, eu termino esse vídeo dessa parte de aula com vocês. Não deixem de escrever o nome de vocês nos comentários. Façam com carinho e atenção as atividades. Se necessário for, me procurem, procurem-me pelo telefone, Instagram e e-mail que estão na descrição desse vídeo, tá certo? E se preciso for, assista mais uma vez esse vídeo para que você possa entender esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima aula!